Você já se perguntou se todas as igrejas que afirmam representar Deus realmente estão conduzindo as pessoas à luz? E se algumas delas, em vez de guiar as almas para uma comunhão genuína com o Senhor, estivessem as desviando para a confusão e até para a condenação espiritual? O que você está prestes a descobrir hoje pode mudar completamente a sua visão sobre a fé e as instituições religiosas. Não é fácil aceitar que Satanás, em sua astúcia, é capaz de usar até mesmo igrejas como instrumentos para enganar, manipular e destruir. Mas, infelizmente, essa é a realidade que vivemos. No vídeo de hoje, vamos explorar um tema crucial: como algumas igrejas, em vez de ajudar, se tornam armadilhas espirituais que manipulam pensamentos, destroem famílias e exploram a fé sincera dos crentes. Você pode estar se perguntando: como posso identificar essas armadilhas e proteger minha caminhada com Deus? Não se preocupe, porque vou compartilhar com você 3 estratégias usadas por essas instituições e, mais importante, como discernir o verdadeiro caminho para Jesus Cristo. Antes de começarmos, quero fazer uma pausa e perguntar algo muito importante. Você já sentiu que frequentar uma igreja, em vez de aproximar você de Deus, acabou causando dúvidas, angústia ou até afastamento? Se sim, deixe sua experiência nos comentários. Essa troca pode ajudar muitas outras pessoas. E se você acredita no poder transformador da fé e deseja aprender a se proteger dessas armadilhas espirituais, inscreva-se neste canal agora mesmo. É por meio do seu apoio que conseguimos continuar trazendo mensagens que fortalecem a sua fé e desmascaram as ciladas espirituais do inimigo. Agora, vamos direto ao assunto. No coração dessa batalha espiritual, Satanás é descrito na Bíblia como um estrategista sagaz, capaz de se disfarçar de anjo de luz para enganar até mesmo os escolhidos. Ele sabe que uma das formas mais eficazes de afastar as pessoas de Deus é usar aquilo que elas mais confiam, a própria igreja. Afinal, quantas pessoas buscam consolo espiritual em instituições religiosas apenas para serem confrontadas com mensagens que confundem, manipulam ou até causam danos emocionais e espirituais profundos? Imagine o impacto disso. Um crente sincero, sedento pela palavra de Deus, entra em uma igreja buscando paz e direção espiritual. Ele participa dos cultos, ouve sermões, canta louvores e, inicialmente, acredita que está no caminho certo. No entanto, ao longo do tempo, ele começa a sentir algo estranho, uma distância crescente entre ele e a simplicidade do Evangelho de Cristo. Esse afastamento não é casual. É o resultado de práticas e doutrinas que, embora pareçam piedosas, diluem o poder libertador da mensagem de Jesus. Um exemplo claro disso é o uso de doutrinas baseadas no medo ou na culpa. Algumas igrejas transformam a fé em um sistema de regras rígidas, onde a salvação parece depender mais de obediência cega a líderes humanos do que da graça divina. Isso é perigoso porque contraria a essência do Evangelho. Jesus nos chamou para uma relação baseada no amor e na liberdade, não no medo ou na opressão. Em Mateus 11:28, ele declara: "Venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso." Qualquer mensagem que contradiga essa promessa deve ser analisada com cuidado. Além do medo, essas igrejas frequentemente usam estratégias emocionais para prender seus membros. Sermões carregados de ameaças de condenação eterna, promessas de bênçãos materiais ou até manipulação de sentimentos de culpa são táticas comuns. Por exemplo, é comum ouvir líderes religiosos declarando que Deus só abençoará aqueles que contribuírem financeiramente com quantias específicas ou que se dedicarem de maneira absoluta à igreja. Esse tipo de abordagem cria uma pressão insustentável sobre os fiéis, que muitas vezes sacrificam tudo:
suas economias, seus relacionamentos, até mesmo sua saúde mental, acreditando que isso agradará a Deus. Mas a Bíblia nos ensina outra realidade. Em 1 João 4,18 está escrito: no amor não há medo, ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo. Deus não deseja que seus filhos vivam em constante estado de ansiedade ou de dúvida sobre sua salvação. Ele nos chama para uma comunhão genuína e para uma confiança plena em sua graça e bondade. E é exatamente por isso que é tão importante discernir entre o que vem de Deus e o que é manipulação humana. Outra tática usada por essas instituições é o controle sobre a vida pessoal de seus membros. Alguns líderes religiosos vão além de ensinar princípios bíblicos e passam a interferir diretamente em decisões familiares, profissionais e até financeiras. Testemunhos de pessoas que foram encorajadas a cortar laços com amigos ou parentes que não compartilham da mesma fé são alarmantes. Essas divisões não refletem o coração de Jesus, que nos chama à unidade e ao amor. Em João 13,34, ele nos ordena: amem-se uns aos outros como eu os amei. O aspecto financeiro também merece atenção. Embora seja bíblico contribuir para a obra de Deus, algumas igrejas distorcem esse princípio, transformando-o em uma forma de exploração. É comum ouvirmos relatos de pessoas que venderam bens, contraíram dívidas ou esvaziaram suas contas bancárias para atender aos apelos financeiros de suas igrejas. Em muitos casos, essas doações são apresentadas como uma prova de fé necessária para receber bênçãos ou milagres. No entanto, a Bíblia é clara. A graça de Deus é um presente gratuito, não algo que pode ser comprado. Em Efésios 2, 8, 9, somos lembrados de que é pela graça que vocês são salvos, por meio da fé. E isto não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Esse tipo de distorção também afeta a vida emocional dos crentes. Ao invés de experimentarem a alegria e a liberdade que vem de um relacionamento com Cristo, muitos acabam presos em um ciclo de culpa, medo e insatisfação espiritual. Eles se sentem constantemente inadequados, como se nunca fizessem o suficiente para agradar a Deus. Essa mentalidade contradiz diretamente o Evangelho de Jesus, que nos convida a descansar nele e a confiar em seu amor incondicional. Mas diante dessa realidade, o que podemos fazer para nos proteger dessas armadilhas espirituais? O primeiro passo é desenvolver um espírito de discernimento, analisando tudo à luz das Escrituras. O apóstolo Paulo nos adverte em Efésios 6:11. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Isso significa que devemos estar constantemente em oração, buscando sabedoria e orientação de Deus. Outro aspecto crucial é examinar a mensagem central da igreja que frequentamos. Essa igreja glorifica a Jesus Cristo e o coloca como o único caminho para a salvação, ou desvia a atenção para rituais, líderes humanos ou promessas materiais. Jesus afirmou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. João 14:6. Qualquer mensagem que contradiga essa verdade deve ser vista com cautela. Por fim, é fundamental lembrar que a verdadeira fé em Jesus Cristo liberta, restaura e traz paz. Se você sente que sua experiência religiosa está causando mais peso do que liberdade, talvez seja a hora de reavaliar sua caminhada e buscar uma conexão mais profunda com Deus. Ele nos chama para um relacionamento pessoal e íntimo, onde não há espaço para manipulação ou exploração. Diante desse cenário preocupante, é essencial aprofundarmos a compreensão sobre como certas instituições religiosas utilizam estratégias sofisticadas para enganar e manipular seus seguidores.
Uma das ferramentas mais eficazes que essas igrejas empregam é a criação de uma falsa sensação de exclusividade espiritual. Elas convencem seus membros de que são o único caminho verdadeiro para Deus, afastando-os de outras comunidades cristãs ou até mesmo de amigos e familiares que pensam de maneira diferente. Essa exclusividade frequentemente vem acompanhada de uma retórica que promove desconfiança em relação ao mundo exterior. Os membros são ensinados a temer qualquer influência externa que possa desviar sua fé. Embora seja prudente ter discernimento em relação ao que consumimos e acreditamos, essa abordagem extrema cria uma bolha de isolamento espiritual, onde os fiéis ficam dependentes da liderança da igreja para todas as decisões em suas vidas. Esse tipo de controle é contrário ao exemplo de Jesus, que se envolveu com todos os tipos de pessoas e encorajou seus discípulos a serem sal e luz no mundo. Mateus 5, 13, 16. Além disso, muitas dessas instituições exploram o conceito de autoridade espiritual de maneira distorcida. Pastores e líderes religiosos são apresentados como figuras incontestáveis, cuja palavra é equiparada ou até mesmo colocada acima da própria Bíblia. Questionar esses líderes é visto como um ato de rebeldia ou falta de fé. Essa mentalidade cria um ambiente em que os abusos podem florescer sem serem desafiados. No entanto, as Escrituras nos ensinam que todos os crentes têm acesso direto a Deus por meio de Jesus Cristo, sem necessidade de intermediários. Em 1 Timóteo 2:5 está escrito: há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus. Outro aspecto alarmante é o uso de mensagens centradas em promessas de prosperidade material. Igrejas que promovem a chamada teologia da prosperidade muitas vezes ligam a bênção divina ao tamanho das doações financeiras feitas pelos fiéis. Essa abordagem pode ser especialmente devastadora para pessoas que já enfrentam dificuldades econômicas. Elas são levadas a acreditar que, ao sacrificar tudo o que possuem, estarão plantando uma semente que resultará em milagres financeiros. Embora a generosidade seja um princípio bíblico, ela nunca deve ser manipulada como uma forma de exploração. É importante lembrar que Jesus elogiou a viúva pobre que deu tudo o que tinha, mas nunca exigiu sacrifícios financeiros excessivos de ninguém. Pelo contrário, ele alertou contra o amor ao dinheiro e à ganância. Em Lucas 12:15 ele disse: cuidado, fiquem de sobreaviso contra todo tipo de ganância. A vida de um homem não consiste na quantidade de seus bens. Essa advertência deve nos fazer refletir sobre a diferença entre dar com alegria, como ensina 2 Coríntios 9:7, e ser pressionado a doar por manipulação emocional. Além das questões financeiras, o impacto emocional dessas práticas é profundo. Muitos crentes relatam um constante sentimento de inadequação e culpa, como se nunca fossem bons o suficiente para alcançar o favor de Deus. Essa mentalidade de desempenho é exaustiva e contradiz a mensagem libertadora de Jesus. Ele nos chama para descansar em sua graça, não para viver em um estado constante de ansiedade espiritual. Outro ponto crítico é como essas igrejas lidam com o conceito de milagres e curas. Embora creiamos no poder de Deus para operar milagres, algumas instituições transformam essas manifestações em transações comerciais. Os membros são levados a acreditar que, se doarem uma quantia específica ou seguirem determinados rituais, serão curados de suas enfermidades ou verão situações impossíveis serem resolvidas. Isso cria uma expectativa perigosa, e quando os milagres não acontecem, a culpa é frequentemente atribuída à falta de fé do indivíduo. A Bíblia nos dá um exemplo claro de que os dons de Deus não podem ser comprados. Em Atos 8:20, o apóstolo Pedro repreendeu Simão, o mágico, dizendo:
pereça você com o seu dinheiro. Você pensa que pode comprar o dom de Deus com prata? Esse episódio nos lembra que as bênçãos divinas são dadas livremente por Deus e não podem ser conquistadas por méritos humanos ou financeiros. Essas práticas não apenas prejudicam emocionalmente os fiéis, mas também destroem relacionamentos. O isolamento social é uma tática comum usada por essas igrejas para garantir a lealdade de seus membros. Ao cortar laços com amigos e familiares que não compartilham da mesma fé ou que criticam a igreja, os membros se tornam ainda mais dependentes da instituição. Essa divisão contraria o ensinamento de Jesus sobre amar ao próximo e buscar a unidade no corpo de Cristo. Infelizmente, a manipulação emocional não para por aí. Algumas igrejas criam um ambiente de medo, onde os fiéis são ameaçados com maldições ou punições divinas se não seguirem as diretrizes impostas pelos líderes. Esse tipo de ensino é espiritualmente tóxico e afasta as pessoas do amor de Deus. A Bíblia nos diz que o perfeito amor expulsa o medo, 1 João 4,18. Deus deseja que nos aproximemos dele com confiança e alegria, não com terror e angústia. Em meio a essa confusão, como podemos identificar uma igreja que verdadeiramente glorifica a Deus? O primeiro passo é observar se a mensagem central está focada em Jesus Cristo e em sua obra redentora. Igrejas que desviam a atenção para líderes humanos, rituais complexos ou promessas materiais devem ser avaliadas com cautela. O próprio Jesus disse em Mateus 7,20: pelos seus frutos vocês os reconhecerão. Uma igreja autêntica é marcada por frutos de amor, paz, alegria e liberdade espiritual. Além disso, é essencial que os membros de uma igreja tenham acesso direto à Bíblia e sejam incentivados a estudá-la por si mesmos. Durante séculos, algumas tradições religiosas desencorajaram o estudo pessoal das Escrituras, centralizando a interpretação nos líderes da igreja. No entanto, o Salmo 119, 105 nos lembra: a tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Cada crente tem o direito e o privilégio de buscar a verdade diretamente na palavra de Deus. A oração também desempenha um papel fundamental no discernimento espiritual. Ao buscar a Deus em oração, pedimos sabedoria e direção para identificar práticas que não estão alinhadas com o Evangelho. Tiago 1,5 nos encoraja: se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Por fim, lembre-se de que a verdadeira fé em Jesus Cristo não é pesada. Ele nos convida a trocar nossos fardos por seu jugo, que é leve. Em Mateus 11, 28, 30, ele promete: venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Se você sente que sua experiência religiosa está causando mais dor do que alegria, isso pode ser um sinal de que algo está errado. Não importa onde você esteja em sua caminhada de fé, Deus está sempre pronto para recebê-lo de braços abertos. Ele não exige perfeição, grandes sacrifícios financeiros ou obediência cega a líderes humanos. O que ele deseja é um coração sincero, disposto a conhecê-lo e segui-lo. Em João 8,32, Jesus afirmou: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Essa liberdade é o que Deus quer para você. Chegamos ao final desta mensagem, mas isso é apenas o começo da sua jornada rumo à verdadeira liberdade espiritual. Lembre-se, a fé autêntica em Jesus Cristo traz paz, alegria e restauração, nunca peso ou culpa. Examine as Escrituras, ore por discernimento e busque uma relação direta com Deus. Se este conteúdo tocou você, inscreva-se no canal e compartilhe com outros que precisam ouvir esta mensagem.
Nos vemos no próximo vídeo, onde exploraremos outros aspectos cruciais para fortalecer sua fé e superar as armadilhas espirituais. Que Deus abençoe sua vida abundantemente e lhe conceda discernimento em sua caminhada. Até breve.